O ponto de entrada da energia negativa, por onde as energias negativas conseguem entrar em você, quais são os quesitos em você que permitem essa energia agir. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você gostar no final, não esqueça de curtir o vídeo. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, que é importante para nós sabermos que você está aí, participando e recebendo informações. Ative sino e tudo mais, vá nas nossas redes, você vai encontrar muita informação. Bem, nós vamos falar hoje sobre que pontos são esses locais de entrada, mas esses locais é uma forma relativa de falar, né? Na verdade, que quesitos da nossa mente que permitem a entrada de energias negativas. Tem alguns internos, tem alguns externos, então vamos falar sobre alguns deles. O primeiro quesito é que é a nossa própria natureza, que permite entrar a energia negativa. Que natureza é essa, né? Que quesito é esse que faz com que a gente permita a energia negativa entrar? Bem, a própria natureza do mal. Aí talvez você esteja pensando agora, nossa Anderson, mas como assim eu tenho uma natureza do mal? Não, a questão é, observe como é o seu comportamento em relação às pessoas, né? Você costuma aplicar falsidade, costuma se vingar, costuma aprontar com as pessoas, esse tipo de coisa. Então, se você tem uma linha de comportamento negativo, naturalmente o seu padrão vibratório vai ficar associado às situações negativas. Então, você vai ficar exposto a situações negativas. Não é estranho falar isso, mas vejam que é algo natural do ser humano e tem pessoas que a gente nota, né, que a pessoa tem uma tendência a sempre fazer as escolhas, né, as opções erradas. Então esse é um ponto que nos deixa aberto. E se você planta o mal, não tem como você colher uma coisa diferente. Você tem que inverter o processo para que você possa melhorar, né? Então vejam, se você tem comportamentos negativos em relação a você, em relação às pessoas, né? Maldade sistemática, vingança, desejos ruins em relação às pessoas, isso por si só vai atrair para você energias negativas e uma série de coisas na sua vida começa a dar errado justamente por causa disso. Um outro ponto importante que nós temos que lembrar, que não é exatamente da natureza, mas nos influencia muito, é nunca se deixar levar pelos próprios sentimentos. Muitas vezes nós temos sentimentos negativos, não malignos em relação a outras pessoas, mas sentimentos de tristeza, sentimentos de decepção, e nós vamos contabilizando esses sentimentos dentro de nós, né? Nós vamos assim somando um com o outro. E nós vamos criando um padrão vibratório onde permite que essas energias negativas nos acessem. Quando eu falo energias negativas, né, talvez vocês estejam em dúvida, seja de uma influência de um espírito negativo que quer o mal para você, seja uma pessoa que deseja o mal para você, alguém que quis lhe amaldiçoar, que rogou praga, que colocou olho gordo, todas essas coisas são energias negativas. A inveja, por exemplo, né? Então vejam que são muitos padrões diferentes de energia que podem assolar você. E só assolam, só chegam a você e lhe afetam se você tem ressonância com elas de alguma forma. O que é essa ressonância? É um combinar com o outro, um reverberar no outro, sentimentos parecidos, pensamentos parecidos, comportamentos parecidos. Então vejam, uma pessoa invejosa com alguém que também sente inveja vai encontrar ressonância e essa pessoa vai sofrer essas energias. Né? Da mesma forma, aquela pessoa que tem muitos desejos de vingança com outra pessoa também que tem capacidade de se vingar, um encontra ressonância no outro e acaba fechando o ciclo da maldade, o ciclo da energia negativa. Então, se você cai em ondas de pensamentos negativos, que são seus,
Não é de um outro espírito, não é de outra pessoa, não é um feitiço. Você sentou lá no sofá, sentou na cadeira tomando um cafezinho e começou a pensar negativamente. Ah, minha vida não dá certo, como no meu trabalho não me respeitam, a família não liga para mim. Essa somatização de pensamentos negativos abre portas para influências espirituais e para qualquer outra energia que queira atingir você. Por exemplo, se você suspeita que alguém fez um feitiço, um trabalho para você, né? O feitiço nada mais é que uma potencialização mental negativa, assim como você pode fazer uma potencialização mental, uma concentração mental para o bem. Essa energia desse feitiço vai atingir você se você se abre com pensamentos negativos em relação à sua própria vida. Então isso lhe atinge. Um outro fator parecido com os pensamentos negativos, é você se deixar levar pelas influências espirituais negativas. Como é que se faz isso, né? Como é que se faz isso? Vejam, se você já tem essa tendência de ter sentimentos negativos, o que vai acontecer? Vai ser muito mais fácil você ser assediado por um espírito, seja ele vingativo, seja ele sofredor, seja ele doente, né, com as suas doenças espirituais que traz ainda dos vícios, do tempo que vivia na carne, né? Então qualquer tipo de pensamento doentio, pensamento mau, se você tem dentro de você costume de ficar somando pensamentos negativos, essa influência vai entrar mais facilmente. E às vezes mesmo você estando se esforçando, acontece essa influência vir. Mas aí o que você tem que fazer? Perceber, né? Perceber, olha, eu estou aqui quietinho, não estou pensando negativo, mas de repente eu senti essa pressão, uma tristeza ou uma revolta. E essa tristeza e essa revolta costuma vir com pensamentos que justificam a sua situação, que é para você aceitar, que é para você dizer, não, eu tenho razão de ser assim, eu tenho razão de estar assim. E aí você aceita, eu sou o sofredor, eu sou amaldiçoado, as pessoas fazem feitiço para mim, as pessoas me passam a perna, têm inveja de mim, né? Então vejam, aí esse tipo de pensamento abre a porta para a influência negativa e aí você é contaminado com ela. E aí aquele sentimento de tristeza se potencializa, porque se você tinha um 5% naquele momento, ele vai subir para 50%, para 80%, para 90%, para 100%, para 200%, dependendo do quanto você se deixar levar, tá? Então, de repente, uma pequena memória, às vezes uma memóriazinha muito triste da infância, por exemplo, meio simples, né? E aí o que acontece? Um espírito pode ir lá e despertar essa memória em você. Ou você pode até, né, ver em qualquer lugar alguma coisa e lembrar disso aí. O que vai acontecer? Essa ativação vai permitir que você, de certa forma, se justifique, tenha autopiedade. E aí você abre a porta para somar pensamentos de tudo que não deu certo na sua vida. E isso é muito negativo. Isso lhe leva para baixo, né? E um outro ponto importante que é ligado a esse que eu falei agora mesmo, que são os gatilhos. A lembrança, cuidar muito com o lembrar, cuidar muito com gatilhos. Por exemplo, você chegou em um lugar que tem um jardim e aí você se lembra da infância e aí você se lembra que num jardim você caiu, você furou o dedo, torceu o pé, quebrou a perna e aí vai somando sentimentos negativos. Ou você vai, por exemplo, em uma entrevista de emprego e lá na entrevista de emprego, aquela pessoa que pode sim até estar sendo influenciada por um espírito negativo, ela fala uma palavra negativa exatamente como você ouviu na sua infância, a mesma palavra que o seu pai falava. Vamos dar um exemplo? Olha, mas você não é um molenga, né? Digamos que a pessoa que entrevista você fala assim, aqui nós não gostamos de pessoas molengas. O que você vai fazer? Você vai ligar diretamente as palavras do seu pai lá na sua infância e você vai se colocar para baixo, submisso. As suas ideias vão se fechar na entrevista de emprego, você vai ter o famoso branco, né? Vai ficar sem ideias, sem reação e aí vai parecer uma pessoa que não é proativa, uma pessoa que não é segura de si. Então viram como as coisas podem acender pensamentos,
para o negativo, não esqueça que nós vamos fazer um vídeo na quinta-feira que vai falar sobre o outro lado, o lado positivo. Então veja que nós podemos ter muitos gatilhos e nós temos que perceber quando eles acontecem, que é uma inversão momentânea. Você está bem e aí você vê algo, seja um símbolo, um objeto, uma foto, qualquer coisa que remeta a algo do passado, que ligue a experiências negativas, seja de relacionamento, seja do trabalho, morte de pessoas queridas, e aí você tem que aprender que esse gatilho tem que ser removido, ressignificado, reprogramado, né? E tem que estar atento para na hora mudar o seu foco mental. Pensou naquele gatilho? Canta uma música, né? Lembra de uma piada, vê um vídeo engraçado na internet e aí você desvia, né? Ou conscientemente vai na outra direção. Se isso acontece, por exemplo, numa entrevista de emprego, você luta contra esse gatilho, não de forma agressiva por causa da memória do passado, mas de uma forma determinada, né? Afirmando justamente o contrário. Então, meus amigos, não esqueçam que no próximo vídeo, quinta-feira, nós vamos falar sobre o ponto de entrada da energia positiva. Esse vídeo foi para iniciar e dar o start falando da negativa. Quinta-feira voltamos no próximo vídeo, né, no vídeo seguinte, com a energia positiva. Muito obrigado por ficarem até aqui, muita paz, muita luz, até o próximo.